Muito antes do Mirassol, outras equipes já chocaram o Brasil. Equipes que você não esperava nada, que a gente achava que não ia fazer muita coisa e que quando vimos estavam lá no topo, brigando por título. Hoje vamos lembrar de alguns desses casos. Times que, ao contrário do Mirassol, que só conquistou uma vaguinha na Libertadores, realmente fizeram algo. Conquistaram, chegaram em final. Times que chocaram o Brasil. Então bora lá, que para começar a gente vai voltar para a década de 90. Na década de 90 a gente teve um time que até foi rebaixado nesse Brasileirão de 2025, mas que surpreendeu o Brasil, o Juventude. E tudo começou a ser construído em 1993, quando o time de Caxias do Sul fechou uma parceria com a Parmalat. Você vai lembrar da parceria da Parmalat com o Palmeiras, que tornou o Palmeiras um dos melhores times do país nos anos 90 e recebia a maior parte dos investimentos da empresa. Mas o Juventude também foi beneficiado por essa parceria aí. E já no primeiro ano pós-parceria fechada, em 1994, o time da Serra Gaúcha conseguiu o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E na época muita gente achava que, o Juventude vai ser esse time que subiu e não vai aguentar a pressão da Série A, tem time muito melhor, vai cair. Só que não foi isso que aconteceu não. O Juventude começou a se tornar um time habitual da Série A. Em 1997 conseguiu até a classificação para o mata-mata, terminou em 8º lugar. No mata-mata dá pra dizer que o time foi prejudicado, porque de acordo com o regulamento da CBF ali, eles não podiam mandar os jogos no Alfredo Jaconi. E aí você não ter a tua casa cobra um preço, né? Ainda mais quando você precisa jogar em outra cidade. Porque o estádio que eles tiveram que jogar foi o Olímpico do Grêmio, em Porto Alegre. Só que classificar para o mata-mata do Brasileiro ainda não foi o auge do time não, porque em 1998 eles conseguiram quebrar um jejum de 59 anos. Sim, eram 59 anos que uma equipe do interior gaúcho não conquistava o campeonato estadual. E o Juventude não só conquistou o título, ele conquistou de forma invicta e batendo o Internacional na final do campeonato. E esse ainda não seria o auge. A glória máxima mesmo viria em 1999. A campanha na Copa do Brasil começou contra o Guará do Distrito Federal, adversário tranquilo e que o Juventude passou sem sustos. Na sequência, o primeiro desafio, um time grande, o Fluminense. Tudo bem, o Fluminense estava na Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas não deixava de ser uma equipe grande. Tanto que vence a partida de ida no Maracanã, mas na volta um 6-0 em casa deu a classificação para os gaúchos, que na sequência teriam um adversário mais difícil ainda. O atual campeão brasileiro e que se tornaria bi naquele ano de 99, Corinthians. E não era um Corinthians qualquer não, era um time que tinha Gamarra, Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca. Só que o Juventude já estava acostumado a enfrentar time grande, ele jogava Série A todo ano. E bateu o Corinthians tanto na ida em Caxias do Sul, quanto na volta em São Paulo. Carimbando assim a classificação para as quartas de final, onde enfrentaria o Bahia. E após 2 empates, os gaúchos se classificaram nos pênaltis, onde o adversário seria o Inter, que ia ter a chance de se vingar pela perda do estadual em 1998. E esse também não era um Inter qualquer. André, Gonçalves, Lúcio, Dunga e Christian. Esses eram apenas alguns nomes daquele time colorado. E um 0-0 no Jaconi dava pro Inter uma vantagem de simplesmente precisar de uma vitória simples em casa. Casa essa que estava lotado. A gente tinha mais de 70 mil pessoas no Beira-Rio naquele dia. Só que um time que já vinha se habituando a enfrentar adversários fortes não ia temer um estádio lotado, ainda mais de um rival estadual. Resultado final, 4-0 para o Juventude. Classificação para a final da Copa do Brasil de 1999, onde enfrentaria o Botafogo de Bebeto, o tetracampeão mundial. O primeiro jogo foi em Caxias e ele foi tenso. Os gaúchos abriram 2-0 antes dos 22 minutos. Depois disso, cada time teve um jogador expulso. Bebeto diminuiu o placar e o primeiro tempo terminou 2-1. Na segunda etapa, o Juventude voltou com força,
colocou 2 bolas na trave, só que teve mais um jogador expulso. E aí, jogando com 9 contra 10, segurar o resultado era imprescindível. E assim a equipe fez, segurou o placar de 2-1 e foi para o Rio de Janeiro podendo empatar para ser campeã. No jogo decisivo, a gente teve o que é até hoje o recorde de público da Copa do Brasil. Maracanã recebeu mais de 100 mil pessoas. Essa, inclusive, foi a última vez que o Maracanã recebeu um público de 6 dígitos. Pressão para cima do Juventude? Eles não vão aguentar? Não. A equipe fez uma partida muito segura. A real é que o Botafogo não levou muito perigo naquele dia. O 0-0 permaneceu no placar e pela primeira vez na história o Juventude conquistava um título nacional de relevância. Nos anos seguintes, viram a crise da Parmalat, que afetou não só o Juventude como o Palmeiras, e o time gaúcho, depois de cair, demorou muito tempo para se recuperar e só agora, quase 20 anos depois, é que eles voltaram a se tornar um time que disputa a Série A com alguma frequência. E se o Juventude conseguiu se recolocar nesse cenário nacional, o nosso segundo time aqui de hoje até hoje não recuperou o prestígio do início dos anos 2000. Porque ali em 2000, 2001 e 2002, uma pequena equipe do ABC Paulista surpreendeu todo o Brasil. Um time que tinha sido fundado em 89, era uma equipe de 11 anos de idade e que foi beneficiada por uma pequena bagunça no Campeonato Brasileiro. Então, em 1999, o Gama do Distrito Federal ele tinha sido rebaixado por causa do caso Sandro Hiroshi. Então, houve uma briga na justiça que deu ganho de causa pro time do Distrito Federal e aí a CBF tinha um problema para organizar o Brasileiro. O que eles fizeram? Deram na mão do Clube dos 13. E aí esse campeonato foi chamado de Copa João Avelange. O Clube dos 13 dividiu o Campeonato Brasileiro em 3 módulos. Um era equivalente à Série A, o outro à Série B e à Série C. E aí eles aproveitaram essa bagunça e colocaram algumas equipes que deveriam disputar a Série B daquele ano, como Bahia e Fluminense, diretamente na Série A. É daí que surge a piada do Fluminense pagar a Série B que persiste até hoje. Só que esse campeonato tinha uma peculiaridade. Você teria um campeão do equivalente à Série C e um campeão ao equivalente à Série B. Só que essas equipes, na verdade, 3 equipes da Série B e o campeão da Série C, eles poderiam jogar os playoffs do campeonato. Ou seja, uma equipe poderia vencer a Série B e a Série A do Brasileiro no mesmo ano. Não foi o caso do São Caetano, porque ele não conseguiu vencer a Série B. Apesar de ótima campanha, de ter brigado ali no topo por todo o campeonato, ele chegou à final e perdeu para o Paraná. Só que, como eu disse, essa boa campanha o credenciou a jogar os playoffs do Brasileirão naquele ano. E aí o time entrou diretamente nas oitavas de final, onde encarou o Fluminense. Em casa, um resultado de 3-3 dava para o Flu a vantagem de uma vitória simples, o classificar. E assim como em 99 o Maracanã viu uma zebra com o Juventude, no ano 2000 também. Quem venceu aquela partida foi o São Caetano por 1-0 e avançaria para as quartas de final para enfrentar o então vice-campeão da Libertadores, Palmeiras. Era o Palmeiras que começava a sua derrocada que culminaria em um rebaixamento nos anos seguintes. E o São Caetano conseguiu vencer a partida de ida no Palestra Itália e depois busca um resultado de empate em 2-2 em casa, depois de estar perdendo por 2-0, conseguindo assim a classificação para a semifinal, onde enfrentaria o Grêmio de Darley, Anderson Paul, Gazinho e Ronaldinho Gaúcho. Será que o São Caetano sentiu o peso daquele jogo? Não. Eles não tinham sentido o peso de enfrentar o Fluminense no Maracanã, de enfrentar o Palmeiras no Parque Antártica. E aí, depois de vencer o Grêmio em casa por 3-2, ainda venceram no Olímpico por 3-1, classificando assim para a final do campeonato, onde o adversário seria o poderoso Vasco de Romário. O resultado da ida foi 1-1 e a partida de volta seria disputada em São Januário. E nesse dia o São Caetano vinha jogando melhor, pressionando o Vasco, Romário sentiu a coxa e deixou o jogo, e o gol parecia uma questão de tempo, até que veio a fatalidade. O alambrado de São Januário caiu
devido ao excesso de público. E a partida foi interrompida naquele momento. Então muita gente ferida, pessoal caindo para dentro do campo. Enquanto o mandatário do Vasco, Eurico Miranda, queria que a partida continuasse, não foi isso que aconteceu. O jogo foi interrompido e aquela final, que seria ali em dezembro de 2000, só foi jogada em janeiro de 2001. Para um time pequeno, que vinha embalado, essa pausa custou muito caro. Melhor para o Vasco, que venceu o jogo no Maracanã por 3-1 e se sagrou campeão brasileiro pela última vez, né? Eu acho que o Vasco não ganha nenhum brasileiro desde aquele dia. Só que se você acha que o São Caetano parou por aí, que o ano 2000 foi uma exceção, não! Em 2001 o Azulão voltou mais forte ainda, terminando a primeira fase do Campeonato Brasileiro com a melhor campanha, o que o credenciaria a decidir sempre em casa até a final. E assim foi. Nas quartas de final, eliminou o Bahia. Na semifinal, eliminou o Atlético Mineiro. E na final, o adversário seria o Atlético Paranaense. Só que o Atlético era muito forte dentro da Arena da Baixada. E conseguiu uma excelente vantagem vencendo a partida de ida por 4-2. E podendo até perder em São Paulo por um resultado simples. O São Caetano precisou sair pro jogo, precisou buscar o seu gol. E no final, acabou tomando 1-0, gol de Alex Mineiro e o Atlético campeão. O São Caetano era o vice-campeão brasileiro. E aí, depois de 2 finais perdidas no Brasileirão, o time tinha um objetivo: fazer uma boa campanha na Libertadores de 2002. Na primeira fase, o grupo tinha Cobreloa, Alianza Lima e Cerro Porteño. O Azulão avançou e nas oitavas de final enfrentou a Universidade Católica. Depois de 2 resultados iguais, acabou passando nos pênaltis e nas quartas enfrentaria o todo-poderoso Peñarol. Mais uma vez o duelo foi decidido nos pênaltis. Mais uma vez o São Caetano se classificaria. Na semifinal, o América do México. O São Caetano fez o resultado em casa, foi à Cidade do México, segurou um empate e o sonho do título parecia muito perto. Na final, o adversário seria o Olímpia do Paraguai. Time que já era bicampeão da Libertadores, buscava o seu tri e que estava no ano do centenário. Só que o São Caetano vence a partida de ida por 1-0. E aquele azar em finais parecia que finalmente ia chegar ao fim. Mas só parecia. Na volta, o São Caetano abre o placar no primeiro tempo, vai pro intervalo na frente, muito próximo do título, só que toma a virada no segundo tempo e a decisão vai para os pênaltis. E se a equipe já havia ganhado 2 vezes naquela campanha, se classificando nos pênaltis, dessa vez a sorte abandonou. 4-2 para o Olímpia, tricampeão da Libertadores, e o São Caetano conseguiu seu 3º vice-campeonato em 3 anos. Jair Pisserni, que foi o comandante da equipe em todas aquelas campanhas, acabou deixando o clube depois de tanta decepção. E o primeiro título do Azulão veio em 2004. Mas não foi um Brasileirão, não foi uma Libertadores, foi o Campeonato Paulista. O comandante do time era Muricy Ramalho. E a real é que depois disso o São Caetano até continuou brigando por vagas na Libertadores. Só que depois do caso Serginho, jogador do clube, que estava em todas essas campanhas e que acabou falecendo em campo, o time nunca mais se recuperou. E hoje não consegue aparecer nem no cenário estadual. E voltando nos anos 90, a gente tem uma outra equipe que fez história, comandada por ninguém menos que Luiz Felipe Scolari, que apareceria para o cenário nacional pela primeira vez em 1991, levando o Criciúma ao título da Copa do Brasil. O Filipão chegou ao Criciúma em 1991, que já era bicampeão catarinense, com uma boa fama por trabalhos em pequenos times do Rio Grande do Sul. Ele parecia ser um treinador em ascensão. No primeiro semestre de 91, o Criciúma tinha 2 competições para jogar: a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E o Filipão viu na Copa do Brasil uma grande oportunidade. Era uma competição curta, um título nacional e que dava vaga na Libertadores de 92. Na primeira fase do torneio, o Tigre enfrentou o Biratã do Mato Grosso do Sul. E após eliminar o time sul-mato-grossense, viria o primeiro grande desafio daquela campanha: o Atlético Mineiro nas oitavas de final. Nesse momento, o Brasil começaria a conhecer o lado copeiro do treinador Scolari, que o acompanharia por toda a carreira. Na ida, o treinador soube jogar com o fator casa, vitória por 1-0 no Heriberto Rilse, que dava
a vantagem de poder empatar com o Galo na volta em Belo Horizonte. Só que o Criciúma fez mais que isso, ele não só empatou, ele venceu a partida de volta também por 1-0. Carimbando assim a classificação para as quartas de final, onde o adversário seria o Goiás de Túlio Maravilha. Na partida de ida em Goiânia, o time catarinense teve que jogar com um jogador a menos e precisou se segurar na defesa para segurar o placar de 0-0 e assim conseguiu. Na volta, mais uma vez, com a força do Heriberto Rilse, 3-0. E o sonho do título estava mais próximo, faltavam 4 jogos. Na semifinal, o adversário seria o Remo. Vitória em Belém por 1-0 e um novo 3-0 dentro do Heriberto Rilse deixavam o sonho mais próximo do que nunca. A zebra rondava a Copa do Brasil. Por ironia do destino, o adversário na final seria o time do coração de Luiz Felipe Scolari, time onde ele faria história, o Grêmio. O tricolor, obviamente, chegava favorito pro duelo. Só que vale lembrar que o Grêmio tinha sido rebaixado para a Série B 11 dias antes da partida de ida. Partida essa que foi disputada no Olímpico. No Rio Grande do Sul, o clima era de o Grêmio já ganhou, o Criciúma vai ver a faixa de campeão mundial e vai tremer. Afinal, eles não estão acostumados a enfrentar uma equipe como o Grêmio. Só que, infelizmente, para os gaúchos, história não entra em campo. A partida termina 1-1 e o Criciúma jogaria em casa, podendo empatar em 0-0 para ser campeão no critério do gol fora de casa. O Grêmio teria que fazer algo que ninguém tinha feito naquela campanha da Copa do Brasil: vencer o Criciúma. Em casa, o espírito copeiro do Tigre falou mais alto: 0-0 no placar e a Copa do Brasil iria pela primeira e única vez na história para Santa Catarina. Esse é o único título nacional de expressão que uma equipe do estado conquistou até hoje. Depois daquela campanha de sucesso, o Filipão deixa o comando da equipe e pro lugar dele veio o Lori Sandri, que conquistaria no segundo semestre o tricampeonato gaúcho. E aí chegava 92, com ele vinha um novo treinador pro time, Levir Coupe, e um sonho: conseguir ir o mais longe possível na Libertadores. O grupo até que era acessível. Tinha o todo-poderoso São Paulo de Tele Santana, campeão brasileiro de 91, com jogadores como Cafu, Raí, Miller, Palinha. Mas tinha 2 equipes da Bolívia, o San José e o Bolívar. E o Tigre não fez feio não. Nas 3 primeiras partidas, ele ficou invicto. Venceu o todo-poderoso São Paulo em casa por 3-0. Foi a Bolívia, vence o San José e empata com o Bolívar. No segundo turno da primeira fase, o São Paulo devolveu aquela derrota por 3-0. Na verdade, devolveu com juros e correção. Venceu no Morumbi por 4-0. Mas o Tigre venceria os 2 bolivianos em casa e se classificaria para as oitavas de final com o primeiro lugar do grupo. Nas oitavas de final, venceu o Sporting Cristal tanto fora de casa quanto em casa, e nas quartas cruzaria novamente com o São Paulo. Na ida, o São Paulo vence, dessa vez só por 1-0, e o Criciúma precisava vencer a partida de volta no Heriberto Rilse, que não era um problema para esse time copeiro, né? O primeiro tempo dava essa sensação. Termina 1-0 para o time da casa e o São Paulo teria que buscar um empate para conseguir se classificar, ou aquela partida poderia ir para os pênaltis. Só que esse São Paulo era muito forte, esse time venceria aquela Libertadores, esse time venceria o Mundial de Clubes. E o Raí empata aquele jogo. O placar fica em 1-1 até o final. O sonho de uma semi ou de repente um título de Libertadores do Criciúma termina ali. O público reconheceu a grande campanha, aplaudiu o time e depois disso o Criciúma nunca mais foi o mesmo. Aquele era o último capítulo de um Criciúma que fazia frente a qualquer time do Brasil e do continente. Com uma campanha de Copa do Brasil e Libertadores que ficou marcado no coração do torcedor até hoje. E você, consegue lembrar de algum outro time que surpreendeu o Brasil muito antes do Mirassol? Deve ter alguns, né? Comenta aí quem você consegue lembrar e se quiser uma parte 2, deixa aí nos comentários. Eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal, se puder deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, você me ajuda muito. Fica aqui meu grande abraço.